Olá, concurseiro, olá, concurseira, e daí? Estamos aí firmes e fortes para no nosso aulão de véspera, o nosso primeiro aulão de véspera aqui, a prova está se aproximando e você está ali querendo então as principais dicas para fazer bem a sua prova. Então, eu estou aqui exatamente para fazer isso, para te ajudar a apontar aqueles pontos que são mais vitais, são mais importantes e também dicas e informações a respeito de técnica de resolução de exercícios. E nós vamos nesta aula de hoje pegar os pontos número 1 e número 2 do seu edital, né? Sendo que o primeiro deles corresponde ao orçamento público. Isso aqui você já analisou conosco na aula de dicas, né? Você viu que há um desdobramento deste ponto em vários subpontos. O primeiro subponto deles fala a respeito do conceito, que seria o item 1.1. Nessa parte é bastante raro de aparecer questões de provas. Se eles perguntarem alguma coisa, vai ser sobre os conceitos contidos em manuais, em livros de direito financeiro ou de administração financeira e orçamentária. E o conceito que é mais veiculado de todos é aquele retirado do livro do professor Aliomar Baleiro, que é um antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, tributarista e também professor de direito financeiro. Esse conceito ele é reproduzido em todas as obras que tratam de direito financeiro, por isso ele é bastante conhecido. Em síntese, o Baleiro diz que é uma lei, o orçamento é uma lei que disciplina despesas e receitas do Estado, que controla os gastos públicos, etc, etc, coisas que vão aí nessa linha. Então, o orçamento público, o termo, o conceito em si, a gente não está esperando, muito provavelmente não terá questões sobre isso daí. Se tiver, é a parte doutrinária, aquela parte conceitual mesmo, que você já retira isso, inclusive, da própria noção de lei orçamentária anual, aquelas funções da lei orçamentária anual. O segundo subtópico que aparece aqui são as técnicas orçamentárias. Essa parte das técnicas diz respeito àquela situação dos tipos de orçamentos. Então lembre-se, você tem o orçamento clássico, também chamado de tradicional, o orçamento de desempenho e orçamento programa. E ainda segundo alguns autores haveriam outras espécies, como o orçamento cíclico, que é um dos exemplos aí das espécies menos lembradas. As questões que mais aparecem são sobre o orçamento-programa. O orçamento-programa associa planejamento com orçamento, né? Sempre lembre disso, que planejamento, que programas de trabalho estão unificados dentro do orçamento. E, portanto, esse planejamento, ou seja, as questões que eles costumam formular, é em cima das características do orçamento-programa. O orçamento-programa tem a ver com planejamento, com estabelecimento de metas, objetivos e diretrizes, com a agregação de planejamento de ações governamentais com os gastos, com a previsão de limites de gastos e previsão de receitas disponíveis. Enfim, cria-se um programa de trabalho e você vincula esse programa de trabalho às despesas que ele vai necessitar para desempenhar a sua atividade e ainda também estará agregado ali as receitas disponíveis para cobrir essas despesas. O orçamento-programa, portanto, envolve planejamento, programa de trabalho, é organizado em cima de programas de trabalho. Já o orçamento tradicional ou clássico não tem isso, e o orçamento de desempenho também não tem isso. O orçamento de desempenho ele se preocupa com o resultado do gasto público. Essas diferenças entre os tipos de orçamentos é o tipo de questão mais provável. Eles misturando elementos do orçamento-programa com os outros tipos de orçamentos. Um outro tipo de questão que pode aparecer é perguntar o tipo de orçamento que o Brasil adota. O Brasil adota, desde 1964, o orçamento-programa. E o que comprova isso para a gente é a presença da Lei 4.320, porque essa lei é a lei do orçamento-programa. Se você pegar ali, embora ele não diga literalmente, né? A técnica que é descrita na Lei 4.320 é a do orçamento-programa. Está ali justamente programado, está organizado e descrita ali a técnica do orçamento-programa nesta Lei 4.320. Então, sobre técnicas, esses seriam os pontos vitais.
Princípios orçamentários. É aquela história, tem uma lista de nomes e a descrição de cada nome. Então, veja lá, você tem o princípio da exclusividade, por exemplo, né, que é um dos que mais cai na prova. O princípio da exclusividade você encontra na Constituição Federal, no artigo 165, mais precisamente, então o 165 da Constituição, ele começa dispondo sobre os orçamentos, né, e o seu parágrafo 8º, ele representa ou ele descreve o princípio da exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Então, o que eles vão perguntar para você? Exclusividade ligando a esse texto. Se ele joga uma outra coisa que não seja isso, não é exclusividade, pode ser um outro princípio. Então, essa associação do nome do princípio com o que ele significa é o tipo de questão que mais aparece. E esse que eu acabei de mostrar para vocês é o princípio mais pedido de todos. Exatamente porque ele é um princípio complexo, porque você vê que ele tem uma série de detalhes e de palavras difíceis, e está previsto na Constituição. Por isso que ele associa relevância com complexidade. Mas, na verdade, se você pensar bem, é tranquilo aqui, né? Se você pensar bem, princípio da exclusividade dá para matar tranquilo. Tem que ter essas 4 funções na lei do orçamento, nenhuma mais. Então, outros tipos de atividades têm que estar fora da lei de orçamento. Um outro princípio também que é muito pedido, ele está no artigo 167, inciso 3º, né? Da própria Constituição Federal também. São vedados. E aí o inciso 3º, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Este princípio aqui, ele recebe o nome, né, de princípio, deixa eu voltar ali, porque ele mudou a posição aqui, tá aqui, ó. Então, esse princípio aqui, ele recebe o nome de regra de ouro, tá? Regra de ouro, ok? Princípio da regra de ouro. É um princípio também bastante veiculado em provas de concurso. Tá na Constituição, traz palavras difíceis, então ele associando essas duas coisas, o examinador tá na boa, né? Ele tá no ambiente que ele gosta, né? Que é para complicar a tua vida. Basicamente, o que diz o princípio? Não pode endividar o Estado mais do que vai gastar com despesa de capital. O Estado, ele tem o funcionamento de servidores dele, né? Então, ele tem lá os servidores para fazer a máquina pública funcionar no dia a dia e ele vai fazer obras públicas. Ele vai fazer pontes, praças, etc. Então, quando ele vai tomar um endividamento, vai tomar um empréstimo no banco, por exemplo, ou de um banco, ele não pode endividar mais do que ele vai gastar com essas obras, com essas despesas de capital, certo? Então, essa é uma das ideias aqui importantes, né, que muitas vezes é tratada, é veiculada, né, através desta noção, né, do princípio aqui que a gente encontra no artigo 167, inciso 3º. Outro princípio também muito lembrado nas provas é este princípio aqui, né? Que é vedado a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos ou despesa, ressalvadas todas essas situações aqui mencionadas. Esse princípio aqui é o princípio da não vinculação da receita de impostos. E o mais importante, a pegadinha de todas, né? É essa palavra aqui, impostos. Eles trocam por tributos. Então, tome muito cuidado para não deixar misturar as duas previsões, tributos ou impostos. O inciso 4º vale para impostos. Então, esses 3 princípios da Constituição são bastante lembrados. Na Lei 4.320, nós temos outros princípios também muito lembrados. O princípio da universalidade é muito lembrado, o princípio da unidade orçamentária,
o princípio que fala do orçamento bruto. Então, todos esses princípios, a maior parte deles estão nos primeiros artigos da Lei 4.320, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, nessa parte aqui, eu acho que você deveria dar uma olhada de novo, né? E principalmente olhar a regra e a exceção. O princípio da universalidade, por exemplo, que é muito pedido, ele trabalha com regra e com exceção. Então é importante, eles jogam muito isso na prova. Então, por exemplo, restos a pagar, ele segue o princípio da universalidade ou não segue, né? Então, resposta, não segue, ele é exceção ao princípio da universalidade. Outra exceção ao princípio da universalidade são depósitos e cauções, que são realizadas nos processos judiciais ou administrativos. São receitas e a liberação deles são despesas extra-orçamentárias. O extra-orçamentário não respeita o princípio da universalidade. Então, lembre dessa relação. Esses princípios, portanto, muito importante saber o que eles são e os seus nomes. Se você quiser, você não estudou ainda essa matéria, vamos dizer que você não tenha feito isso, e você quer aprender melhor sobre isso, você tem 2 textos aqui que eu estou fornecendo para vocês. O primeiro é o Manual Técnico do Orçamento, que ele traz alguns princípios e descreve alguns princípios, e o outro é esse texto aqui, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e ambos são PDFs gratuitos que eu estou fornecendo ali para vocês. E esses PDFs eu não pirateei não, tá? Isso daí já está na internet disponível e fornecido pelo governo federal brasileiro para que as pessoas possam compreender melhor a realidade orçamentária e estudar essa matéria. Então, estude princípios, principalmente pelo Manual de Contabilidade. Esse aqui está mais completa a abordagem dele, né? Agora, o outro lá, que é o Manual Técnico do Orçamento, esse também traz, só que ele traz uma abordagem um pouquinho mais sucinta. Tá legal? Então, estude essa matéria porque vale a pena. Pode ser, é bastante provável que eles vão trazer alguma questão sobre técnicas e sobre princípios orçamentários. Outra matéria também a relembrar é o ciclo orçamentário. Para essa eu recomendo que você estude o artigo 166 da Constituição Federal todinho. Estuda ele de cabo a rabo. É um artigo bem grande, ele tem uma série de parágrafos, né? Dê uma ênfase também para os parágrafos 3º deste artigo, que tratam das emendas ao projeto de lei orçamentária, principalmente o que pode e o que não pode. Ali a probabilidade deles trazerem uma questão sobre isso é muito grande. Também existe um outro parágrafo ali do artigo, então eu vou posicionar aqui para você poder visualizar melhor esse artigo, né? Você vê que ele começa aqui, ó. Isso aqui é Constituição Federal, tá certo? Então aqui você tem o parágrafo 1º falando da Comissão Mista de Senadores e Deputados, chamada Comissão Mista de Orçamento. O parágrafo 3º trata das emendas, isso aqui também tem que estudar bem para não errar na prova. O parágrafo 5º trata da mensagem modificativa do Presidente da República e memorize isso aqui, ó, enquanto não iniciada a votação, ou seja, o marco final para o encaminhamento pelo Presidente da República dessa mensagem. Essa parte final aqui é que é normalmente as pegadinhas de prova. Eles misturam isso com outros momentos do processo legislativo orçamentário. Então, memorize essa ideia aqui, tá? E o parágrafo 5º, no parágrafo 3º, são importantes. Tem caído bastante também, mas não com tanta frequência como os anteriores, o parágrafo 9º, tá? O parágrafo 9º é uma novidade aqui, incluída pela Emenda Constitucional 86 de 2015, e isso aqui ele recebe o nome de orçamento vinculante, tá? O orçamento vinculante, ele procura estabelecer um espaço de até 1,2% da receita corrente líquida para inclusão no orçamento de emendas individuais, as chamadas emendas particulares. Porque é assim, o projeto de lei orçamentária, ele é elaborado e organizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, esse ministério, quando ele monta esse projeto,
ele monta esse projeto com cabeça, tronco e membros, ou seja, ele faz uma coisa sistêmica ali, né? Que seja coerente entre as suas partes. Mas quando o projeto chega ao Congresso Nacional, sempre tem o deputado ou senador que ele quer tirar uma casquinha. E ele quer pegar lá, anular uma despesa dentro daquele projeto do Ministério do Planejamento, ele quer anular uma despesa daquela e jogar para algo que interessa para a base dele, certo? Então, para você evitar que o projeto do Ministério do Planejamento seja desconjuntado por essas propostas de emenda, estabelece um limite de 1,2% do total de receitas. Porque aí a gente vai estar dando uma aberturinha para os deputados e senadores para eles poderem usar lá nos seus projetos, mas é uma abertura pequena que não compromete a receita da União para esses tipos de projetos individuais. E por outro lado também, ele assegura do lado dos parlamentares a obrigação de vincular esse dinheiro, pelo menos metade, para a saúde. Então, se ele quer, digamos, fazer uma média com a sua população local, com os seus eleitores, ele vai poder, só que essa emenda que ele está propondo, ele tem que vincular uma boa parte disso em favor da saúde, tá? Então, é uma forma de tentar organizar essa luta parlamentar que havia na aprovação dos projetos. O parágrafo 11 e o 9º estão ligados nesse processo todo aqui, tá? Um outro artigo também que eu recomendo a você a leitura, ele já vai estar lá no ato das disposições constitucionais transitórias. O ato das disposições constitucionais transitórias, ele é um título anexo à Constituição que é composto, né, por artigos próprios, né, disposições constitucionais transitórias. Então aqui veja só, ele começa aqui, ó, ato das disposições constitucionais transitórias. E dentro deste universo, nós vamos encontrar aqui o artigo 35 desta parte da Constituição, e interessa para nós o parágrafo 2º e seus incisos. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Então aqui o inciso 1º trata do plano plurianual, o inciso 2º trata dos prazos para a lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária da União é tratado no inciso 3º. Isso também faz parte do ciclo orçamentário. Aqui é tratado qual é o prazo final para o presidente da República encaminhar o projeto de lei de cada um dos tipos de leis vistos aqui, qual é o prazo que ele tem para mandar para o Congresso. E depois, qual é o prazo que o Congresso tem para devolver para o presidente. Porque pelo processo legislativo, o presidente inicia o projeto de lei de todas as leis orçamentárias, ele manda isso para o Congresso emenda, discute, aprova, e aí tem que voltar para o presidente para que ele exerça a decisão de sancionar ou vetar esse projeto que retorna do Congresso, né? Então, esses prazos, eles são específicos para as leis orçamentárias, tá certo? Então, essa parte aqui, ela é muito importante, porque cai muita questão de prova sobre isso, e ele também dá os limites temporais para o ciclo orçamentário na fase do processo legislativo orçamentário. Tudo bem? Então, esta parte aqui, esses dois aspectos da Constituição, eles têm uma predominância, uma importância maior. Um outro tópico aqui, o item 2, aí já um outro grupo de assuntos, trata do orçamento público no Brasil. Aqui, primeiramente, nós vamos falar sobre o plano plurianual da Constituição Federal. O orçamento público no Brasil ele é dividido em 3 tipos de leis que vigoram simultaneamente, em regra, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Cada uma dessas leis, ela cumpre um papel dentro de um sistema maior. Imagine aqueles relógios suíços e tinha aquelas engrenagens. Se você abre um relógio daqueles, um relógio de bolso, por exemplo, você vai ver engrenagens, uma entrando dentro da outra. Cada uma dessas engrenagens cumpre um papel. O plano plurianual, por exemplo, ele é o plano de médio prazo.
É o plano que vigora por 4 anos e a sua ênfase principal são diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para esses 4 anos. Então, a base fundamental do planejamento público está no PPA, no Plano Plurianual. Ele é um planejamento de médio porte, de médio prazo, exatamente para assegurar que as ações governamentais tenham continuidade, que não haja uma descontinuidade entre um presidente e outro. Ou seja, que o presidente posterior seja obrigado a mais ou menos continuar o trabalho dos anteriores. E assim por diante, para não ter aquela história do prefeito anterior constrói a ponte até o meio do rio e o seguinte para a obra e quer construir outra ponte no mesmo rio, só que em outro lugar. Quer dizer, esse tipo de atitude é a tragédia para a administração pública, não se admite que isso aconteça. E o plano plurianual procura controlar isso. Então lembre-se, plano plurianual ou PPA, o PPA ele tem DOM, tá? Ele é igual a DOM, diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas para 4 anos. E essa é a ênfase fundamental. E todos os demais planos e programas regionais, eles têm que estar sintonizados com o plano plurianual. É como se o plano plurianual fosse o projetão e os outros projetos, eles são filhinhos do PPA, tá certo? Só que eles têm a sua própria autonomia, é claro. Mas eles não podem prever coisas que afetem ou que prejudiquem o dom do PPA, que são os diretrizes, objetivos e metas. O PPA ele garante, portanto, que mesmo a União dividida entre Executivo, Legislativo e Judiciário, todo mundo rema no mesmo barco e no mesmo sentido, certo? Essa é a ideia central atrás do PPA. O PPA, na verdade, você estuda isso daí aonde, hein? Você vai estudar isso aí no artigo 165 da Constituição Federal, sobre o PPA, no parágrafo 1º. Isso daqui que você tem que ler para saber de PPA. E a prova pode te perguntar isso aqui e também aquele artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º do ADCT, aonde tem os prazos, tá? E os prazos implicitamente também ali está dito qual é a vigência do plano plurianual, que é de 4 anos. Outra lei que nós vamos encontrar que é igualmente importante, talvez mais importante de todas nesse tópico, são as leis de diretrizes orçamentárias na Constituição Federal. Veja que ele está especificando Constituição Federal. Então, se é Constituição Federal, é aqui, ó, parágrafo 2º e demais disposições que a Constituição fala sobre diretrizes, porque ela fala sobre diretrizes orçamentárias em outros lugares, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então, sobre diretrizes orçamentárias, nós vamos encontrar, primeiro, o artigo 48 da Constituição falando sobre isso, dizendo que cabe ao Congresso Nacional aprovar, né? Depois, nós temos aqui na Câmara dos Deputados, a competência privativa, também falando de diretrizes orçamentárias. Aí, de novo, a gente vê aqui, ó, o inciso 13, né, deste artigo aqui, que é o 52, que é a competência do Senado. Olha aqui, ó, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, artigo 57, parágrafo 2º. Né? Então, você vê que existe ao longo da Constituição diversas passagens, diversos momentos em que se fala de diretrizes orçamentárias. Aquele parágrafo 2º do 165 é o mais importante de todos, mas existem outros pedaços aí que estão soltos, que também são igualmente importantes. Das 3 leis orçamentárias que a gente tem, a que mais cai na prova é a diretrizes orçamentárias, a LDO. Tá? Então, cuidado com essa aqui, tá? Cuidado, a probabilidade de questão nela é grande e, inclusive, existe coisa fora da Constituição também. Você vai encontrar previsões sobre a LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai prever outras coisas sobre a LDO. É que nesse tópico aqui do programa, ele está falando na Constituição Federal. Então, pegue o texto da Constituição Federal, faça como eu fiz ali, o Ctrl F, e vai procurar diretrizes orçamentárias e leia tudo que tem na Constituição sobre isso. Vai valer a pena, com certeza, tá? Bom, além disso, o que a gente tem aqui, né? Orçamento anual.
O orçamento anual se estuda também pela Constituição Federal. Então, na Constituição, o artigo 165 da Constituição vai falar no parágrafo 5º sobre a lei orçamentária anual. Outra coisa que é importante também é o parágrafo 8º, que é aquele princípio da universalidade, né? Que a lei não conterá, né? A lei não conterá, né? Dispositivo estranho, etc e tal, né? Então, ali você vê lá o artigo 165, vou posicionar aqui para você, no parágrafo 8º, porque aqui essa previsão também, além de estar falando do princípio da exclusividade, ele está também falando da lei orçamentária anual. Ele traz aqui características da lei orçamentária anual que são importantes e que são muitas vezes pedidas. E os prazos, né, que está lá no 35, parágrafo 2º do ADCD. Então, essas coisas sobre lei orçamentária anual são também igualmente importantes. E no demais, bate o Ctrl F e procura lá, orçamento anual, orçamentária anual, falou orçamento anual, orçamentária anual, é a LOA, é a lei orçamentária anual ali que está sendo tratada. Tá legal? Então, esse ponto aqui é sobre as leis orçamentárias dentro do orçamento público no Brasil. Além disso, estrutura programática, essa parte aqui ela é um pouco mais complexa, né? E isso você vai encontrar no Manual Técnico do Orçamento. Ele vai falar sobre a estrutura de programa, mas uma das coisas fundamentais é que a estrutura programática ela está ligada ao orçamento-programa, então existe técnica, só há sentido de se falar de estrutura programática na técnica orçamentária do orçamento-programa. Porque o orçamento-programa ele é construído em cima de programas de trabalho, né? Então, esses conceitos, programa de trabalho, atividade, todos esses conceitos estão ligados à estrutura programática. Onde que você estuda essa matéria? No MTO. Manual Técnico do Orçamento, ele tem inteirinha essa matéria aqui para você, e aí concentre-se principalmente nos conceitos. Diferença entre projeto e programa, diferença entre atividade porque tem diferença entre atividade e região, por exemplo. Esses conceitos ali, eles são o ponto que é pedido ali, né? Função e subfunção, essas coisas aí é que eles perguntam normalmente. E o MTO te responde tudo isso. Então, esse texto que eu estou te fornecendo é um longo trecho do programa. Outra coisa aí, outra dica, né? O princípio orçamentário que está ligado aqui, a essa parte aqui, é o chamado princípio da especificação, tá? Princípio da especificação, também chamado de princípio da discriminação. Podemos dizer que é necessária a existência de uma estrutura programática para dar cumprimento ao princípio da discriminação. Tá legal? Então, essa seria mais um ponto. E o último ponto que eu tenho para comentar com vocês é a respeito de créditos ordinários e adicionais. Nesse ponto, lembre-se, né? Créditos adicionais são créditos que incluem novas dotações ao orçamento ou aumentam essas dotações. E créditos adicionais nós temos 3 espécies, o crédito especial, o crédito suplementar e o crédito extraordinário. Tá? E as diferenças entre eles, tudo isso você vai encontrar espalhado pela Constituição, então bate o Ctrl F para você procurar, mas você tem mais precisamente essa matéria, e dá para estudar isso de uma maneira melhor, né? A partir do artigo 40 da Lei 4.320, o título 9º, tá? Onde ele define o que são créditos adicionais e a classificação dos tipos de créditos adicionais. Esses dois aqui são vitais, né? E o resto dos artigos que nós temos aqui também podem cair. Tá bom, então, pessoal? Então, esses seriam alguns pontos relevantes a recordar aqui, a título de aulão de véspera, né? E agora a gente vai pegar um exercício aqui que a CESP aplicou para o Ministério Público da União, no cargo de analista, e para a gente dar uma treinadinha. Olha essa questão aqui. Julgue o item que se segue a respeito do plano plurianual. Então, ele está perguntando aqui características sobre o plano plurianual. Então, a proposição é a seguinte. O PPA possui duração de 4 anos
com vigência até o final do mandato presidencial subsequente, devendo ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. E aí ele pergunta se isso está correto ou não. Bom, com relação aos prazos, que seria a parte final, está correto. Veja aqui, nós vamos olhar aqui na Constituição, no artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que vai tratar dessa matéria. O 35 está aqui, o parágrafo 2º fala dos prazos para o projeto do plano plurianual. Mas veja o que ele diz. Para a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Então aqui nós já encontramos um erro, tá vendo? Porque ele fala vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial, enquanto que a questão está dizendo vigência até o final do mandato. Não, não é vigência até o final do mandato, é até o final do primeiro ano do mandato presidencial subsequente, né? Então, neste ponto já está errado. Agora, no restante, olha, está certo. Ele devendo ser encaminhado, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, ele fala aqui, encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Por isso que aqui nós devemos marcar a resposta errada, ok? Porque você viu que ele está omitindo ali que tem que ser no primeiro ano. O PPA, ele não é elaborado todos os anos. Ele é elaborado uma vez a cada 4 anos. Sendo que o presidente da República, quando ele é eleito e toma posse, o primeiro ano que ele governa ainda sob a égide do PPA anterior, do antecessor dele. Isso é de propósito, isso é no sentido de que este novo presidente da República, ele dê continuidade e termine as diretrizes, objetivos e metas do presidente anterior, para que não haja quebra de continuidade entre os programas e a ação governamental de um período para outro. Claro que depois ele pode reformular isso, mas aí ele vai ter que montar um projeto de lei de plano plurianual, encaminhar ao Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional vai decidir se aprova ou não, né, esse novo plano plurianual, e uma vez aprovado, aí nós passamos a ter um novo planejamento global da administração pública federal. Então veja que aqui o erro dele foi não ter ressalvado essas questões, não está de acordo com a redação do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88. Por isso estaria errada essa afirmação, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é um exemplo de questão, foi aplicada em 2015, numa prova para o MPU, pela CESP, tá? Eu vou ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, ou desse nosso primeiro aulão de véspera. E na próxima aula a gente vai abordar e dar mais dicas aí para os demais pontos do edital. Um grande abraço para vocês e até a próxima.